Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre as mudanças repentinas e preocupantes que estão acontecendo com o empréstimo consignado do INSS, uma modalidade de crédito que afeta a vida de milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Hoje, vamos detalhar duas notícias que caíram como uma bomba: a suspensão de empréstimos para um grupo específico de beneficiários e o bloqueio geral que tem impedido muita gente de acessar o crédito. E mais importante, vamos te dar uma informação que o INSS não divulga abertamente. O bloqueio que você enfrenta para liberar seu benefício para empréstimo não é uma falha temporária do sistema, mas sim o cumprimento de uma decisão da Justiça e do Tribunal de Contas da União para combater fraudes. Uma medida que, infelizmente, acaba punindo quem age de boa fé. Se você está com dificuldades para conseguir um empréstimo consignado ou conhece alguém que esteja passando por essa situação, comente aqui embaixo a sua história. Queremos entender os desafios que vocês estão enfrentando e sempre que podemos, respondemos a todos os comentários para tentar ajudar. Muitos aposentados e pensionistas foram pegos de surpresa nos últimos meses ao tentarem desbloquear seus benefícios para a contratação de um empréstimo consignado. O processo, que deveria ser simples através do aplicativo Meu INSS e da biometria facial, transformou-se em um labirinto de erros e negativas, deixando milhares de pessoas sem acesso a um crédito com juros mais baixos, muitas vezes em momentos de grande necessidade. O que parecia ser apenas mais uma falha no sistema do INSS, na verdade, tem uma origem muito mais séria. Em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, o secretário do Regime Geral de Previdência Social confirmou que o bloqueio generalizado não é uma decisão administrativa do INSS, mas sim uma ordem vinda de instâncias superiores, o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas da União, o TCU. Essa medida drástica foi uma resposta ao volume alarmante de fraudes, onde criminosos se aproveitavam da vulnerabilidade de idosos para contratar empréstimos em seus nomes sem qualquer autorização. O INSS, portanto, alega que está de mãos atadas, apenas cumprindo uma determinação para proteger os segurados. É uma situação revoltante, pois para combater a ação de golpistas, o sistema acaba criando uma barreira quase intransponível para o cidadão honesto que precisa do dinheiro para uma emergência médica, para ajudar um familiar ou simplesmente para fechar as contas do mês. O resultado prático é que enquanto o sistema se protege, o aposentado fica desprotegido, sendo empurrado para alternativas de crédito muito mais caras, como empréstimos pessoais com juros altíssimos ou, em casos extremos, recorrendo a agiotas, o que é um perigo imenso. Essa situação revela uma falha gigantesca na estratégia de combate a fraudes. É inaceitável que a solução encontrada para proteger os segurados seja na prática prejudicá-los, tirando deles uma ferramenta financeira importante. O bloqueio por determinação judicial e do TCU, embora tenha uma intenção legítima de coibir crimes, foi implementado de uma forma que não distingue o fraudador do beneficiário legítimo. Todos são colocados sob a mesma suspeita, e o ônus de provar que você é você mesmo, através de uma biometria facial que frequentemente falha, recai inteiramente sobre o aposentado. O impacto foi tão severo que, segundo o Sindicato das Empresas Promotoras de Crédito, a concessão de empréstimos consignados teve uma queda de 82%. Isso demonstra o tamanho do problema. Não estamos falando de alguns casos isolados. Estamos falando de uma política que paralisou uma fatia enorme do mercado de crédito, afetando diretamente a vida financeira de quem mais precisa. A Previdência Social parece esquecer que o benefício é um direito do segurado, e o acesso a serviços financeiros atrelados a ele, de forma segura, também deveria ser. A solução não pode ser simplesmente proibir ou dificultar ao extremo.
A solução precisa ser a criação de mecanismos de segurança que sejam eficazes contra os fraudadores, mas que ao mesmo tempo sejam acessíveis e justos para os milhões de aposentados e pensionistas honestos deste país. Uma das saídas que está sendo discutida é um acordo de cooperação entre a Dataprev e os cartórios. A ideia é integrar as informações para que o aposentado possa, talvez, fazer essa validação de identidade pessoalmente em um cartório, utilizando a fé pública do tabelião para confirmar que é ele mesmo quem está solicitando o desbloqueio. Isso poderia, inclusive, servir como uma forma de prova dizida, unificando processos e facilitando a vida do segurado. No entanto, enquanto essa solução não sai do papel, o que resta é a frustração e a dificuldade. É um cenário que nos deixa indignados, pois, mais uma vez, a corda arrebenta do lado mais fraco. Agora, além desse bloqueio geral que afeta a todos, uma nova regra específica veio para complicar ainda mais a vida de um grupo particular de beneficiários. No dia 27 de agosto de 2025, o INSS publicou no Diário Oficial da União a Instrução Normativa de número 190. Essa norma não é apenas um detalhe técnico. Ela representa uma mudança fundamental e com efeito imediato na concessão de empréstimos consignados para representantes legais de pessoas consideradas incapazes. Estamos falando de pais que recebem benefícios em nome de filhos menores de idade, tutores que administram os recursos de seus tutelados e curadores que são responsáveis por adultos que não podem gerir a própria vida civil. A partir dessa data, qualquer novo empréstimo consignado em nome desses beneficiários está terminantemente suspenso, a menos que haja uma autorização expressa da Justiça. Essa decisão não foi tomada pelo INSS por vontade própria, mas sim em cumprimento a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, que identificou uma vulnerabilidade grave nesse tipo de operação. O que acontecia antes é que muitos representantes legais, agindo de má fé, contratavam empréstimos utilizando o benefício do incapaz para cobrir suas próprias despesas, deixando a dívida e o comprometimento da renda para a pessoa que deveriam proteger. A Justiça interveio para estancar essa sangria. A nova regra é clara. Bancos e instituições financeiras conveniadas com o INSS estão agora proibidos de aceitar contratos de empréstimo assinados apenas pelo representante legal. É obrigatório apresentar um documento chamado alvará judicial. E o que é isso? É uma ordem emitida por um juiz que autoriza a contratação do crédito. Para conseguir esse alvará, o representante legal precisará entrar com um processo na Justiça e, mais importante, comprovar ao juiz que o dinheiro do empréstimo será utilizado exclusivamente em benefício da pessoa incapaz. Por exemplo, para custear um tratamento de saúde caro, adaptar a casa para as necessidades de um deficiente, pagar por uma educação especializada ou qualquer outra despesa que seja fundamental para o bem-estar do tutelado ou curatelado. O juiz atuará como um guardião dos interesses do incapaz, analisando se o empréstimo é realmente necessário e se não irá prejudicar a sua subsistência. Essa é uma camada de proteção essencial, mas que, por outro lado, cria uma burocracia enorme para os representantes que agem corretamente e que, porventura, precisam do crédito para uma finalidade legítima e urgente. Imagine a situação de uma mãe que precisa de dinheiro para uma cirurgia de emergência para seu filho e agora terá que enfrentar a demora de um processo judicial para conseguir a autorização. É mais uma vez a prova de que as soluções para coibir fraudes acabam, muitas vezes, criando dificuldades para quem não tem nada a ver com o problema. Uma informação crucial para quem já possui contratos ativos é que a Instrução Normativa 190 não anula os empréstimos que foram contratados antes da sua publicação. A regra vale apenas para novas contratações. Portanto,
Se você é representante legal e já tinha um empréstimo consignado em andamento, as parcelas continuarão sendo descontadas normalmente. A mudança impede apenas a realização de novos contratos sem a prévia autorização da Justiça. O INSS já notificou toda a rede bancária sobre essa nova exigência e a fiscalização será rigorosa. Toda essa confusão em torno do empréstimo consignado se soma a outro problema que tem tirado o sono de muitos segurados: a instabilidade na folha de pagamento. Recentemente, diversos aposentados e pensionistas relataram ter recebido não um, mas 2 ou até 3 extratos de pagamento, ou olerites, para a mesma competência, com valores diferentes e datas de pagamento próximas. Um extrato mostrava um valor, o segundo um valor maior e o terceiro um valor diferente novamente, gerando uma enorme incerteza sobre qual seria o valor real a ser depositado na conta. Essa bagunça administrativa, que o INSS não explica de forma clara, é um reflexo da complexidade do sistema. Muitas vezes, isso ocorre por conta de reprocessamentos na folha. Por exemplo, a primeira folha pode ser a do pagamento regular. A segunda pode incluir a devolução de algum desconto indevido que foi processado depois do fechamento inicial. E uma terceira pode ser referente a algum outro ajuste, como uma revisão de benefício. Embora a intenção seja corrigir e pagar o que é devido, a falta de comunicação transforma o que deveria ser uma solução em um grande problema, gerando ansiedade e desconfiança. Muitos segurados, ao verem múltiplos valores, ficam sem saber se o dinheiro extra é um erro que terão de devolver depois ou se é um direito que finalmente está sendo pago. O ideal seria que o INSS unificasse tudo em um único extrato claro e detalhado, explicando cada rubrica, o que é o pagamento normal, o que é devolução e o que é qualquer outro tipo de crédito. Enquanto isso não acontece, a confusão impera e o aposentado precisa ter um controle financeiro redobrado para não se perder em meio a tantos números. Em meio a tantos problemas, uma funcionalidade que tem sido uma válvula de escape para alguns é a portabilidade de benefício. Se o segurado está insatisfeito com o banco onde recebe seu pagamento, seja pelo atendimento, pelas taxas ou por ter sido vítima de alguma prática abusiva, ele tem o direito de pedir a transferência do seu benefício para outra instituição financeira de sua escolha, sem custo algum. Vimos o caso de uma segurada que, cansada dos problemas com bancos que foram até suspensos por práticas irregulares, solicitou a portabilidade para o Banco Bradesco e recebeu a confirmação do INSS de que, a partir da próxima competência, seu pagamento já seria depositado na nova conta. Esse é um direito importante e uma ferramenta que dá ao aposentado um pouco mais de poder de escolha e controle sobre seu dinheiro. Diante de um cenário tão complexo, com bloqueios, suspensões e confusão administrativa, fica claro que o sistema previdenciário precisa urgentemente de mais transparência e de soluções que sejam pensadas a partir da perspectiva do cidadão. As medidas de segurança são, sim, necessárias, mas elas não podem se transformar em punição para a grande maioria que depende desses serviços para viver com um mínimo de dignidade e segurança financeira. A espera por soluções eficazes continua. Enquanto isso, milhões de aposentados e pensionistas seguem navegando em um mar de incertezas, tentando proteger seus direitos em um sistema que parece muitas vezes jogar contra eles. É uma luta diária e desgastante. Para finalizar, é fundamental que você, aposentado ou pensionista, entenda que a melhor atitude a tomar diante de qualquer problema com o INSS é buscar orientação especializada. Se você teve um empréstimo negado indevidamente, se foi vítima de fraude ou se seu benefício foi cortado sem uma justificativa clara,
O ideal é sempre procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Tentar resolver essas questões complexas sozinho pode levar a mais frustração e a perda de tempo e dinheiro. Um profissional qualificado saberá analisar o seu caso, identificar qual é o melhor caminho a seguir, seja na esfera administrativa ou judicial, e garantir que seus direitos sejam defendidos da forma correta. Consultar um advogado antes de tomar qualquer atitude é a única garantia real de que você estará fazendo a coisa certa para proteger seu benefício e seu patrimônio. Não hesite em buscar ajuda profissional. Ela é o seu maior e mais seguro recurso.